Ora, chegamos então a esta hora maravilhosa da rúbrica Púlpito Mundial. Gostaria de vos dar as boas-vindas a todos vós que estão escutando e que, de facto, estão para escutar a voz de Deus através da sua santa e bendita palavra. Vamos abrir a palavra de Deus em 2ª Epístola a Timóteo, no capítulo 1, verso 7. E diz assim a palavra de Deus: Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Assim diz a palavra de Deus. Amém? Deixe-me fazer uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, que sejas Tu a encaminhar todas as coisas, a colocar em minha boca toda a palavra e que toda a palavra atinja o alvo. Pois a Tua palavra, ela nos declara que não volta para trás vazia, mas prospera naquilo para o qual é enviada. Em nome de Jesus, que seja uma semente produtiva em todas as vidas. Amém. Então o tema da nossa mensagem de hoje, ela é como vencer o medo. Como vencer o medo. Amém? Ora, medo, vamos ver primeiramente o que é que significa a palavra medo. Apreensão, temor. Temor não de respeito, mas de medo. Receio, terror. Esta é a base daquilo que significa medo. O medo é a base do terrorismo. Por exemplo, o medo é também muitas vezes a base para negociações, para se alcançar objetivos, alvos. Mas eu quero me focar sobre o medo terrorismo, que hoje é tão falado em todo o mundo. Ainda bem há pouco tempo, agora, os Estados Unidos, eles lançaram um alerta para todos os cidadãos norte-americanos que estivessem viajando, porque teriam descoberto a ameaça de atentados terroristas. Ora, mas eu não quero somente falar da vida física e material, da dimensão física e material. Eu quero também falar da dimensão espiritual que se manifesta sobre e na dimensão física. Então, quem é o grande terrorista? O grande terrorista é o diabo. O diabo é o terrorista deste mundo. O terrorista da sua vida. O terrorista das empresas. O terrorista até de ministérios. Mas porquê é que eu digo isso? Porque o diabo, ele tenta sabotar a vida de todo aquele que é filho de Deus. Ele ameaça detonar com a vida dos filhos de Deus. Ele ameaça detonar com os casamentos, com a área financeira, com a saúde dos filhos de Deus. Ele ameaça detonar com os ministérios, com as igrejas, com as organizações cristãs. Ele ameaça detonar com os países, com os governos, com a organização. Ele ameaça detonar com os sonhos. Porquê? Porque ele é o terrorista. A palavra do Senhor diz em João 10:10: E o ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Ora, o diabo utiliza cada uma destas coisas como autênticas bombas, combinadas umas com as outras, numa estratégia de desgaste e de intimidação.
O diabo tenta intimidar o Filho de Deus. O diabo tenta intimidar os ministérios. O diabo tenta intimidar os obreiros. O diabo tenta intimidar a igreja na terra. Mas a palavra do Senhor, ela, conforme eu já vos disse, diz lá em João 10:10, que o ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ora, o diabo, ele tenta fazer com que o cristão perca tempo a falar de crise, a falar de derrota, a falar de problemas, a falar com a sua boca falência, a declarar com a sua boca um prognóstico de morte, de derrota, de perca, de empobrecimento. É isso que o diabo ele tenta fazer. Que o seu dinheiro não vai chegar nem ao dia 15. Quantas vezes as pessoas dizem: o meu dinheiro não vai chegar, vai sobrar dias. Isso é uma expressão de medo. Isso é dar expressão ao medo que está no seu coração, que resulta de circunstâncias ou que resulta de dardos inflamados do maligno enviados contra a sua mente. Mas o que é que diz a palavra? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. É o que diz lá em Filipenses 4:19. Esta é aquela expressão que deve ocupar lugar na nossa boca. É como a pedra na funda de Davi, que lançou o gigante por terra. Golias tombou quando levou com a pedra. Então, Satanás ele pode também tombar se você girar a funda da sua boca e as suas palavras sejam a pedra da vitória, a pedra da promessa de Deus, que atinge o gigante bem no meio da testa. Amém? Olha outra expressão de medo. Não tem cura. Estou gravemente doente. Desta é que vai ser. Isso é expressão de medo. Contrária àquilo que a palavra de Deus ela diz, ela declara. E a palavra de Deus, ela não mente. Porque ela vem de uma boca e de um coração que não mente. Então, pegue nessa expressão. Anule essas expressões de derrota, de medo, de morte, de doença, de miséria. E especialmente agora, neste preciso momento em que estou falando acerca da enfermidade. Isaías 53 diz a palavra, verso 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, qual é a expressão? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então declara a sua enfermidade e diga: Jesus já levou as minhas dores. Jesus já levou a inflamação disto, a inflamação daquilo, a infecção daquele outro. Jesus já levou o meu cancro. O cancro que estava no meu corpo. Jesus já levou. Jesus já levou as dores nos ossos. Jesus já levou o mau funcionamento do estômago, do coração. Jesus já levou todo o desequilíbrio no meu sangue, nos meus dados que foram mostrados nas análises. Amém? Bom, então o que é que nós precisamos fazer? Não podemos esquecer o título da nossa mensagem: Como vencer o medo. Então, já vimos aqui algumas coisas
daquilo que a atitude que precisamos ter. A palavra que precisamos conhecer. A palavra que precisamos declarar. Então precisamos de declarar palavra. Declarar palavra. A vida e a morte estão no poder da sua língua. Aquilo que você declarar, você vai ter. Amém? Segunda coisa. Expulse o espírito de medo da porta de entrada da sua vida. Conforme nós lemos lá em 2 Timóteo, no capítulo 1 e o verso 7, porque Deus não nos deu o espírito de medo. Quer dizer, que Deus não envia espírito de medo à sua vida. Que você não precisa ter medo, mas você precisa de ser e declarar força. Ser e declarar poder em nome de Jesus. Então, expulse assim o espírito de medo da sua vida, de derrota, de fraqueza, em nome de Jesus. Em Mateus, eu gostaria que você abrisse comigo, se possível, ou então tire o seu apontamento, capítulo 7 de Mateus, e o verso 7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe. Então você pode pedir a solução dos seus problemas. Você pode pedir a cura das suas enfermidades. Você pode pedir a mudança de estado da sua vida financeira. Você pode pedir a cura dos seus relacionamentos. Pode pedir a cura da sua organização, do seu ministério, da sua empresa. Tudo aquilo que você pedir, Deus tem para lhe dar. Olha agora o verso 9. O qual, dentre vós... Eu vou ler o verso 8 outra vez. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Ou seja, se o seu filho lhe pedir pão, com toda a certeza, você não lhe vai dar uma pedra. Porquê? Porque você é um pai, você é uma boa mãe. Amém? Mas há uma coisa, que você, por muito que queira, não vai conseguir nunca, que é ser melhor pai e melhor mãe do que o nosso Pai Celestial. Amém? Olha agora. Verso 11, que é aquilo que diz aqui. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazê-lo também. Isso é outra história. Ok, então temos aqui este princípio de que Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então você não precisa viver debaixo do medo. Você não precisa de viver debaixo do medo do dia de amanhã, do próximo mês, do próximo ano, da próxima década. Viva independente do tempo. Viva independente das circunstâncias em que possam estar a rodear a sociedade em si, como a sua vida em particular. Amém? Deus tem um caminho para si e Deus tem solução para todas as coisas. Você não precisa ter medo, porque você, o Espírito que recebeu de Deus, não foi de cobardia, não foi de medo, mas foi sim de fortaleza. E continua esse Espírito a ser renovado de dia em dia, quando você enche o seu coração e a sua mente com a palavra de Deus. Encha literalmente a sua mente e o seu coração com a palavra do Senhor. Amém?
Olha lá. Em Isaías 43, e o verso 1, diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas. Eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então você é um remido do Senhor. Você é uma remida do Senhor. Você é uma resgatada, um resgatado de Deus. Você era uma criatura, mas você foi feito um filho. Se você é uma criatura, você pode ser feito um filho, aceitando Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Olha lá. Agora Deus começa. Deus primeiro, aqui o profeta, ou seja, Deus através do profeta, primeiramente fala da circunstância, da situação do povo. É uma nova situação. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Fala de situação e fala de condição. Ok? A nova situação foi remido. Porquê? E agora qual é a sua condição? Você é de Deus. Olha o verso 2. Agora fala de situação novamente. Circunstâncias. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porquê? Porque você é um remido do Senhor. Porquê? Porque você é um chamado de Deus. Porquê? E acima de tudo, porque você é um filho, foi feito filho. Você senta-se à mesa com Deus. Você usufrui dos segredos espirituais de Deus. Segredos esses que o conduzirão à vitória. Que o conduzirão de sucesso em sucesso, de fé em fé, de bênção em bênção, de milagre em milagre. Não tema. Olha o verso 3. Porque aqui o Senhor fala de causa. Porquê? Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti. Quer isto dizer, eu paguei o preço. Ok? Jesus, ele já veio a este mundo. E para quê? Pagando o preço. Você só precisa, depois de colocar princípios espirituais e divinos ao serviço da sua vida. Amém? Construir a sua casa sobre a rocha, a sua família sobre a rocha, a sua empresa sobre a rocha, o seu ministério sobre a rocha, a sua organização sobre a rocha, o seu trabalho sobre a rocha. Construa a sua vida sobre a rocha. E você não precisa ter medo. Amém? Ok? Quero ler para si. Lá no capítulo 7 e o verso 24 de Mateus. Que vai-lhe abrir mais ainda a sua mente. Recordar você desta passagem. Deste conselho, desta informação, desta revelação de Deus. Coisa simples. Revelação simples, mas que leva a grandes resultados. Capítulo 7, verso 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, então aqui vai mais um princípio. Seja um ouvinte da palavra de Deus, ok? Mas não seja só ouvinte, seja praticante. E Deus vai assemelhá-lo, conforme diz aqui, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Edificou, casa, ela fala da sua vida, da minha vida, da vida de uma nação. Tá? Edificou aonde? Sobre a rocha. Ou seja, em lugar firme. Há aquelas pessoas
que ou inadvertidamente, muitas vezes fazem uma construção sobre um terreno, não é? Por onde passa um rio de tempos a tempos. Okay? O rio subterrâneo ele sobe, ou então vem o rio por aí fora, água por aí fora. E como a casa está construída na areia, está construída sem fundamento suficiente, vai acontecer o acidente. Olha o verso 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Aquela casa não caiu. Aquela vida não caiu. Aquele ministério, aquela empresa, aquela organização não caiu. Porquê? Porque estava edificada sobre a rocha. Quando nós edificamos a nossa casa sobre a rocha, não precisamos, não temos, nem podemos viver medo, receio. Porquê? Porque estamos seguros na rocha. Quem é a rocha? É Jesus. Quem é a rocha? É o Verbo. Quem é a rocha? É a nossa segurança. Quem é a rocha? É o nosso Salvador, Jesus Cristo. E Ele é o seu Salvador. E Ele é a sua rocha. Se Ele é a sua rocha, você não precisa ter medo. Vença o medo. Olha agora, verso 26. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Tá? Há aquelas cheias dos 20 anos, dos 50 anos, dos 100 anos, que, por norma, são rios subterrâneos que transbordam e vêm à superfície. Tá? E quem tiver aí construído, podem estar até povoações inteiras construídas no leito desse rio, sem as pessoas saberem. E é tudo arrasado. Então, construa a sua casa sobre a rocha, não sobre a areia. Verso 27. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Está a ver? Foi grande a sua queda, porque estava construída da maneira errada. Ok? Tá? Ora bem. Rejeite todo o medo. Medo fala de falta de confiança nas promessas de Deus. Então, confie nas promessas de Deus. Confie em cada uma das promessas de Deus. Confie nos sonhos que Deus plantou no seu coração. Confie nas suas palavras. A palavra de Deus, ela nos diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Quer dizer, não são derrotadas. Se Deus plantou em si sonho de vitória, você vai ser vitorioso. Pode tardar. Pode ser, não estou dizendo com isto que é fácil. Mas você só precisa continuar a lutar. Tal e qual como Deus quando falou à Serra da Terra prometida ao povo que estava em cativeiro lá no Egito. Disse que aquela terra que manava leite e mel seria deles. Mas quando eles chegaram, foram lá os espias, Josué, Caleb e mais 10, eles encontraram uma coisa. Eles viram que a terra de facto era produtiva, portanto, uma terra que manava leite e mel, mas também viram que ela estava cheia de um povo de gigantes. Então, deles todos, só 2 retiraram os olhos dos gigantes. Ou por outra, vou falar de outra maneira. Eles consideraram os gigantes como gafanhotos. Eles falaram o contrário daquilo que as circunstâncias falavam. Não tiveram medo dos gigantes, porque sabiam que aquilo que eles tinham para conquistar era maior, era mais glorioso do que os próprios gigantes. Os outros 10, não.
eles disseram, eles se consideraram, eles mesmos, como gafanhotos. Não se considera um gafanhoto, mas considera-se um gigante na fé. Considera-se um gigante que cresceu de tal maneira por causa da fé e da confiança em Jesus, na sua palavra, nas suas promessas. Não coloque fé ao contrário. Ou seja, fé naquilo que o diabo fala. Fé nas circunstâncias. Isso é uma fé negativa que se chama dúvida. Meu querido irmão, minha querida irmã, constrói a tua vida sobre a rocha. Constrói o teu ministério sobre a rocha. Constrói a tua empresa, a organização, aquilo que for, a tua família, a tua vida financeira sobre a rocha. Confia. Não tenhas medo. O Senhor te deu um espírito de coragem, de valentia. Em nome de Jesus. Deixa-me fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus, leva o teu povo a rejeitar toda a influência, toda a manipulação, todo o controlo do espírito de medo, em nome de Jesus. Pai, eu torno nula a fé contrária, a fé que não é fé, mas sim dúvida na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, eu rejeito, ora comigo, repita desse lado, o medo relacionado com os meus filhos. Eu rejeito o medo relacionado com o meu esposo, com a minha esposa. Eu rejeito o medo relacionado com o meu trabalho, em nome de Jesus. Eu rejeito o medo relacionado com a minha vida financeira, em nome de Jesus Cristo. Eu rejeito o medo relacionado com o meu namoro, com o meu noivado, em nome de Jesus. Eu rejeito o medo relacionado com a minha saúde e com a saúde dos meus familiares, em nome de Jesus Cristo. Eu rejeito o medo relacionado com o meu ministério. Rejeito o medo relacionado com a minha chamada. Eu rejeito em nome de Jesus. Em mim existe e habita o espírito de ousadia e fortaleza. Rejeito todo o espírito de covardia e de medo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Faça essa oração todos os dias. Faça este tipo de oração cada vez que o medo venha bater à sua porta. E você vai ver a vitória brotar em sua vida, em nome de Jesus. Que este tema sirva de bênção para a sua vida. Aqui é o apóstolo José, presidente dos Ministérios Rocha Viva, e eu espero, de facto, tenho a firme convicção de que esta palavra posta em prática vai transformar toda a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus o abençoe rica e poderosamente. Amém.